Onde o Aqui falha e a visão se apaga, o Trovão Escarlate dita as regras. Em meio a uma prisão de raios e sangue, Leno desafia a lenda do Imperador Ruivo e prova que até os deuses do mar podem cair. O orgulho de um pirata encontra o poder absoluto de um novo mundo. E o resultado mudará o curso da história para sempre. Preparem-se para o funeral de uma era. One Piece, o Deus do Trovão, parte 15, capítulo 169. Yamato. Diante de seus olhos, Yamato já havia se transformado em sua forma de besta divina verdadeira. Seus cabelos ficaram brancos como a neve, com pontas verde esmeralda que brilhavam sob a luz, e uma cauda fofa balançava majestosamente atrás dela. Caminhando até a proa, ela exalou um hálito gélido em direção às ondas imponentes à frente. O ponto onde o frio encontrava o mar congelou instantaneamente, o gelo se espalhando a uma velocidade visível a olho nu. Num piscar de olhos, as ondas, antes estrondosas, solidificaram-se numa enorme parede de gelo que se erguia imponente como uma fortaleza. Estamos salvos. Yamato, você é minha deusa. Ao avistar a imponente barreira de gelo, Kaia, que vinha lutando para se manter em pé, finalmente soltou um suspiro de alívio e desabou no convés exausta. Chopper e Olga já estavam deitados ofegantes, tentando acalmar seus corações acelerados. Nami e Carmen, com os olhos brilhando, correram para frente e abraçaram Yamato com força, esfregando os rostos no dela em pura alegria e alívio. Entretanto, Leno e Shanks foram arremessados para trás pela onda de choque, caindo ambos em pedaços separados de gelo flutuante. Mas Shanks mal tocou o solo antes de bater levemente com o pé na superfície, sua figura desaparecendo num instante. Quase simultaneamente, o som de uma lâmina cortando o ar veio de onde Leno estivera momentos antes. Shanks reapareceu, os olhos semicerrados enquanto olhava para Leno, que estava distante. Tenho um mau pressentimento. Espero que não seja o que estou pensando. Sua figura voltou a ficar borrada, contudo, seu golpe não encontrou nada além de ar. O rosto de Shanks escureceu ainda mais. Você já viu esse movimento antes? Não. Leno cutucou o nariz casualmente com o dedo mindinho, o olhar claro e calmo enquanto encarava o olhar furioso de Shanks. Ele realmente nunca tinha visto aquilo antes, mas já tinha ouvido falar. Por isso fora cauteloso desde o início. Ele não viu? Impossível. Meu assassino da observação nunca falhou. Nem mesmo meus companheiros de tripulação conseguiram se defender dele quando dominei pela primeira vez. Mas o que Shanks não sabia era que Leno já entendia completamente sua técnica. No instante em que Leno perdeu Shanks de vista graças ao Aqui da observação, ele se transformou instantaneamente em um relâmpago e desapareceu, escapando por pouco do ataque surpresa. Foi apenas graças à velocidade concedida pela fruta do estrondo que ele escapou do golpe, um ataque que o Imperador Ruivo considerava seu trunfo final. Quando Shanks começou a duvidar de si mesmo, Leno subitamente ergueu a mão esquerda e cerrou o punho. Expansão de domínio, prisão do trovão Azura. Bum bum. Um campo de relâmpagos escarlates expandiu-se rapidamente, engolfando toda a área. O corpo de Shanks se retesou ao sentir ardência aguda e o formigamento se espalhando por ele. Ele percebeu instantaneamente, havia entrado no inferno que Leno preparara para ele. E pior, seu Aqui da observação estava sendo suprimido. Nesse domínio crepitante de trovões, Shanks oscilava de um lugar para outro, sua espada grifo reluzindo enquanto ele abatia raios antes que pudessem atingi-lo. Clang! Ele lançou outro assassino da observação, mas, para sua surpresa, Leno não se esquivou desta vez. Em vez disso, bloqueou-o de frente perfeitamente. Impossível. Meu assassino da observação ignora completamente o Aqui da observação. Como você pôde bloquear meu ataque? Pela primeira vez, o Imperador do Mar, Shanks, o Ruivo, perdeu a compostura, sua voz carregada de descrença e histeria. Ele sabia melhor do que ninguém o quão letal era sua técnica. Sem Aqui da observação, ninguém conseguiria acompanhar sua velocidade. Então por quê? Porque seu ataque foi bloqueado. Nem mesmo um homem tão sereno quanto Shanks conseguiu manter a calma diante de algo que desafiava sua compreensão. Seus olhos se avermelharam, sua expressão se contorceu enquanto encarava Leno. Sumiu o estrategista calmo que ria na cara das tempestades. Meu Aqui da observação não consegue detectar seus movimentos. Então como? Mas meus raios podem. O sorriso de Leno se alargou. Os raios escarlates ao seu redor brilharam com mais intensidade. Neste domínio, não há onde se esconder. Raios carmesuns se enrolavam e dançavam ao seu redor enquanto os olhos de Leno brilhavam com uma arrogância eletrizante. Então, você está pronta, Ruiva, para receber o grandioso funeral que preparei para você? Sua voz ecoou enquanto seu corpo se dissolvia em relâmpagos, deixando para trás apenas suas palavras que se desvaneciam. No instante em que Leno desapareceu, relâmpagos escarlates surgiram como uma onda gigante, engolfando Shanks por completo. Partida divina. Bum! Um corte preto avermelhado rasgou a tempestade, deixando uma enorme cicatriz no campo de raios antes de desaparecer. Em meio à explosão do relâmpago, a figura de Shanks reapareceu, a lâmina ainda em movimento, até que um frio repentino percorreu suas costas. Pul! O sangue espirrou. A força do próprio impulso o fez cambalear para frente alguns passos antes de se endireitar pálido, olhando em choque para Leno, que estava parado atrás dele. Você também dominou esse poder? Neste domínio estou em todo lugar. Seu Aqui da observação é inútil aqui. Se eu o dominei ou não realmente não importa, não é? Acho que não. Mas ainda não terminei. Tossindo sangue, Shanks esboçou um sorriso amargo, seus olhos brilhando novamente com uma determinação inabalável. Ele nunca fora de se render, não importava o quão terrível fosse a situação. Mesmo que fosse para morrer, lutaria até o fim. Ele apertou ainda mais o Griffon, seu espírito de luta inflamando, sua aura atingindo o ápice. Vamos lá, aventureiro Leno. Deixe-me mostrar-lhe o orgulho de um pirata. Interessante. Como desejar. Svi. Seus corpos se transformaram em raios de luz, colidindo violentamente em meio à tempestade carmesim. Agarra! Clama! O choque incessante das lâminas ecoava pelo domínio, faíscas se espalhando e desaparecendo silenciosamente nas marés escarlates. Por um instante, o relâmpago iluminou dois rostos, ambos com sorrisos largos e radiantes. Pul! O sangue espalhava-se como chuva, e o som de lâminas cortando carne ecoava intermitentemente.
Tudo isso parecia atestar a intensidade trágica desse confronto. Resmungo, resmungo. De longe, Shanks ofegava pesadamente, com o peito e as costas cobertos de cortes profundos e sangrentos. Leno limpou o sangue da bochecha, lançando um olhar para os ferimentos já cicatrizados antes de erguer o olhar calmo. Você está acabado. Do que você está falando? Eu não vou desistir facilmente. É assim mesmo. Leno não disse mais nada. Sua figura desapareceu mais uma vez. Shanks, confiando puramente no instinto, brandiu sua espada para trás. Mas, pelo canto do olho, ele viu outro Leno aparecer diante dele. Ele não conseguiu parar. Era tarde demais. Acabou. Força do dragão. Ataque da presa. Corte. Um arco violeta escuro rasgou seu corpo, lançando Shanks pelos ares como uma pipa despedaçada. À medida que o domínio desaparecia, Leno avançou, arcos de relâmpagos ondulando sob seus pés enquanto caminhava sobre o mar. Shanks flutuava inerte sobre as ondas, seu corpo subindo e descendo com a correnteza. Seus olhos estavam vazios enquanto inúmeras lembranças de suas aventuras passavam por sua mente. Alguma última palavra? Não houve resposta, ou talvez ele já não tivesse forças para dar uma. Um leve sorriso curvou seus lábios enquanto ele fechava os olhos lentamente. Leno ergueu Anguan, sua lâmina vermelho sangue brilhando com intenção assassina sob a luz do sol. Com um rastro carmesim, a lâmina desceu rapidamente em direção ao imperador ruivo caído. Capítulo 170. Não. Um grito dilacerante rasgou o ar, ecoando pelo mar e atingindo em cheio os ouvidos de Leno. Svi. A lâmina de Wanguan parou a um fio de cabelo do pescoço de Shanks. O vento gerado pelo golpe cortou sua pele, deixando uma linha fina e sangrenta. Leno virou a cabeça lentamente. Seus olhos se estreitaram ao olhar para Uta, que havia caído de joelhos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Até mesmo as poucas mulheres próximas olhavam para Uta, que chorava, com sutis mudanças em suas expressões. Capitão, só desta vez. Por favor, deixe-o ir. Depois de hoje, não quero mais ter nada a ver com eles. Uta olhou para Leno com olhos suplicantes, na esperança de que ele pudesse mostrar misericórdia. Afinal, aquele era o homem que ela um dia considerará seu pai. Ela ainda o odiava. Odiava o fato de ele a ter abandonado tantos anos atrás. Mas vê-lo prestes a morrer diante de seus olhos, ela não conseguiu suportar. Leno desviou o olhar. A longa lâmina deslizou suavemente de volta para a bainha. Ele lançou um olhar rápido para Shanks, quase inconsciente, antes de se virar e desaparecer de vista. Ele não guardava nenhum rancor profundo contra o homem. Não era como se Shanks tivesse que morrer. O momento simplesmente saiu do controle. Como ele não havia matado o pai de Yamato naquela época, Leno decidiu que poderia estender a mesma cortesia a Uta agora. Afinal, eles seriam companheiros de tripulação, unidos pela vida e pela morte. Ele não queria piorar as coisas mais do que o necessário. Rápido! Aproximem o navio. Tragam Shanks a bordo. Só depois do desaparecimento de Leno é que Beckman e Azop finalmente baixaram seus rifles e correram para resgatar seu capitão. Eles estavam apavorados além da conta. Momentos antes, mal haviam sobrevivido à tempestade que quase afundou seu navio. Então, antes mesmo que pudessem recuperar o fôlego, viram algo ainda mais horrível. Leno pronto para desferir o golpe final em Shanks. Eles não conseguiam entender como Shanks pôde perder e tão rapidamente. Mas não havia tempo para pensar. O único objetivo deles era deter Leno. Se falhassem, tudo estaria perdido. Felizmente, o grito desesperado de Uta chegou até ele a tempo. Caso contrário, a intervenção deles poderia ter piorado completamente a situação. Momentos depois, Shanks foi içado a bordo. A tripulação ficou boquiaberta ao ver a extensão de seus ferimentos. Os golpes de Leno haviam sido impiedosos. Profundas lacerações, dezenas delas, cortavam seu corpo, além de queimaduras que cobriam sua pele. O ferimento mais grave estendia-se do ombro esquerdo até o quadril direito, tão profundo que seus órgãos estavam quase visíveis. Uma leve névoa de sangue ainda evaporava do corte, tornando quase impossível para o médico do navio suturá-lo e estancar o sangramento. Mas Shanks parecia insensível a tudo aquilo. Ele virou a cabeça em direção ao navio distante que desaparecia no horizonte, com uma expressão indecifrável. Puta! Ele jamais imaginou que sobreviveria, apenas graças à misericórdia de sua filha. Depois disso, eles seriam estranhos para sempre. Shanks! Fique conosco. Ao verem seu capitão atordoado e desatento, seus oficiais entraram em pânico, gritando seu nome repetidamente, aterrorizados com a possibilidade de que, se ele fechasse os olhos naquele momento, jamais os abriria novamente. Entretanto, de volta ao galé, assim que Leno retornou, todos correram para ele. Seus olhos transbordavam uma mistura de admiração, choque, medo, raiva e até mesmo afeto. As emoções colidiam como ondas. Uta, ainda chorando, aproximou-se. Ela fez uma profunda reverência com a voz trêmula ao dizer: "Obrigada, capitão, obrigada." Leno sorriu gentilmente, estendendo a mão para bagunçar o cabelo dela. "Não pense demais nisso. Apenas viva bem no navio de agora em diante." Endireitando-se, ele olhou em volta para a tripulação. "Estou bem. Não se preocupem comigo. Vou tomar um banho e me trocar. A gente conversa depois." Ele acenou com a cabeça e sorriu para as mulheres próximas antes de se dirigir para a cabana. Aquela batalha deixará suas roupas em farrapos, rasgadas e encharcadas de sangue. Os trapos que se agarravam a ele causavam uma coceira incômoda. "Permita-me ajudá-lo." Hancock aproveitou a oportunidade, trotando atrás dele com um sorriso radiante e seguindo para dentro. "Já que aquele idiota está bem, vamos zarpar e sair daqui", declarou Nami decididamente. "Ah, e Carmen, faça comida extra. O grandalhão idiota vai ficar com fome logo." Com a ausência de Leno, a tripulação ficou repentinamente sem rumo, mas Nami rapidamente reassumiu seu papel de navegadora, organizando todos com eficiência. Em outro lugar, Olga seguiu seu pai, Acier, até a oficina no convés inferior. Há pouco tempo, Leno havia pedido a Acier que inspecionasse o galé para possíveis melhorias. Afinal, Acier era um gênio da mecânica. Leno havia imaginado equipar o galé
galé com propulsão a jato, algo que poderia torná-lo ainda mais rápido no mar. Embora as hélices gêmeas já a tornassem mais rápida do que a maioria dos navios, ainda não era o suficiente para ele. A lancha não estava fazendo jus ao nome, e agora que ele tinha um especialista a bordo, era hora de fazer melhorias. Enquanto isso, Gordon estava sentado num canto tranquilo com Uta, que estava abatido. Ele ainda estava atordoado com o que tinha presenciado. O dia de hoje o abalou profundamente. Ele pensava que o pirata ruivo que derrotara o rei demônio da canção era o homem mais forte do mundo. Contudo, este jovem capitão provou ser tão feroz quanto ele, se não mais. Talvez, deixar Uta navegar com ele tenha sido a escolha mais sábia, afinal. Uta, você deveria ficar ao lado do capitão Leno, disse Gordon gentilmente. Navegue pelos mares com ele. Deixe que suas canções alcancem o mundo inteiro. Senhor Gordon, ainda sou digno de permanecer no navio? Sua voz tremia. Ela realmente adorava estar com a tripulação, mas havia defendido abertamente o inimigo do capitão. Mesmo que aquele inimigo tivesse sido da família, ela não podia desfazer o que tinha feito. E ela podia sentir isso, os olhares deles, a hesitação. Não se preocupe, disse Gordon gentilmente. Um homem como o capitão Leno. Seu coração é muito maior do que podemos imaginar. Se ele se importasse com isso, não teria parado hoje. Alguém como ele, uma vez que decide algo, nada o faz mudar de ideia, a menos que... Ele fez uma pausa, olhando para ela seriamente. A menos que envolva alguém por quem ele realmente tenha carinho. Alguém por quem ele se importa. Uta sussurrou com um olhar distante. Em sua mente surgiu aquela figura imponente em meio à tempestade furiosa, banhada por relâmpagos. Lentamente, sem perceber, suas bochechas coraram. Capítulo 171. O banheiro ressoava com ondas espirrando e grunhidos ecoando, uma tempestade de barulho e movimento. Inicialmente, Leno só queria relaxar e descansar após a dura batalha. Mas Hancock continuou provocando, intencionalmente ou não. Aquela silhueta indefinida, aquela pele pálida como a neve, sussurravam para ele repetidamente: devore-me, devore-me. No final, as paredes, a banheira, até mesmo debaixo do chuveiro, tudo havia sido tomado pela água. Uma hora depois, Leno saiu para o convés, revigorado e cheio de vigor, pronto para discutir o retorno deles ao Mar do Norte. E quanto a Hancock? Sob o bombardeio implacável de Leno, ela já havia entregado seus braços há muito tempo, provavelmente ainda se debatendo na cama até hoje. Seu idiota, finalmente você saiu do armário. Ao ver Leno finalmente aparecer, Nami correu em sua direção, ansiosa para relatar a situação. Nossa situação não está nada boa. Acabamos no novo mundo completamente despreparados. Neste momento nem sequer temos um rumo claro. Mesmo que quiséssemos voltar ao Mar do Norte, seria praticamente impossível. Então me diga, gênio, qual caminho devemos seguir agora? Ela estava completamente desesperada, nem mesmo o navegador mais habilidoso conseguiria encontrar uma direção do nada. Vamos voltar primeiro ao Mar do Norte. Quanto à navegação, pergunte a Reiju. Ela deve saber o caminho. Para Leno, o próximo destino sempre foi claro: cuidar primeiro das coisas no Mar do Norte. E quanto ao novo mundo? Isso podia esperar. Eles acabariam voltando para cá, de um jeito ou de outro. Oh meu Deus, nada escapa aos olhos atentos do capitão Leno, não é mesmo? Reiju aproximou-se graciosamente com uma taça de vinho tinto na mão, passos felinos e suaves no convés. Ela o olhou com um toque de espanto. Apenas alguns membros de sua família sabiam sobre os dispositivos especiais de rastreamento implantados em seus corpos. Tecnologia que podia localizar sua base a qualquer momento. Como é possível que esse homem soubesse um segredo tão bem guardado? Verdadeiramente, um homem envolto em mistério. O que? Você sabia, então por que não disse nada antes? Estou sofrendo com isso há dias. O temperamento de Nami explodiu instantaneamente. Não saber para onde estavam a deixou louca, como uma formiga em um fogão quente. E essa mulher, ela sabia e não disse nada? Como pôde agir com tanta calma e inocência? Você não me perguntou. Você? Risos. Reiju não conseguiu conter o riso. Por algum motivo, ela achava provocar Nami infinitamente divertido. Talvez isso a fizesse sentir-se como uma irmã mais velha novamente, ou talvez fosse simplesmente o fato de ter encontrado alguém com quem compartilhar suas emoções. Nem ela mesma tinha certeza. Após um pouco de caos lúdico, o galé confirmou seu curso e seguiu em frente em alta velocidade. Mas o que nenhum deles sabia era que menos de um dia depois, a notícia do confronto com os piratas do Ruivo se espalhou pelos mares. Um único jornal incendiou o mundo como um incêndio florestal. Inúmeras potências e indivíduos expressaram raiva, descrença e, por fim, uma profunda e comovente admiração. Quartel-General da Marinha, Marineford. As baterias do porto e as estruturas próximas já haviam sido reparadas há muito tempo. Esquadrões de fuzileiros navais estavam em perfeita ordem em seus postos. Navios de guerra entravam e saíam do porto com grande movimentação, mas dentro do escritório do almirante da frota, o ar estava carregado de tensão. Então vamos lá. O que vocês acham? Atrás da mesa, o almirante da frota Sengoku apoiou o queixo nas mãos, com os olhos penetrantes enquanto observava os oficiais superiores. Ao ouvir suas palavras, o vice-almirante Tsuru, os 3 almirantes e vários outros vice-almirantes voltaram seus olhares para o jornal sobre a mesa. A manchete da primeira página ardeu como fogo. É um novo imperador surge. A queda do Red King. Quem será o próximo? A foto abaixo, Shanks estendido no chão, enquanto Leno permanecia de pé, imponente, com sua espada ficou gravada na mente de todos. Na verdade, começou finalmente o vice-almirante Tsuru. O impacto na marinha pode não ser tão ruim quanto pensamos. Ela olhou ao redor da sala, sua voz calma rompendo o silêncio. Após o incidente anterior, nossa reputação sofreu um duro golpe. Desde então, a posição do governo mundial em relação ao Deus do Trovão tornou-se ambígua. E agora ele derrotou outro Yonkou. Para sermos francos, quem mais sofre são os piratas.
Não nos esqueçamos que, embora o Deus do Trovão tenha uma recompensa pela sua cabeça, ele é considerado um aventureiro, não um pirata. Ela fez uma pausa, resumindo seu ponto de vista antes de apresentar sua recomendação. Se o governo mundial não prosseguir com isso, então nós, da Marinha, também não temos motivo para fazê-lo. Além disso, com base nas informações que reunimos, o Deus do Trovão e sua equipe não cometeram nenhum crime de verdade. Então, minha sugestão. E quanto aos fuzileiros navais que morreram? O almirante Akainu bateu com força na mesa, levantando-se furiosamente e interrompendo-a antes que ela pudesse terminar. Quando ele estava prestes a continuar, pá. A reunião já acabou? O estouro repentino de uma bolha de sabão fez Garp acordar assustado. Ele piscou atordoado, pensando que a reunião havia terminado e começou a se levantar. Garp, seu idiota. Sente-se. Furioso, Sengoku pegou sua xícara de chá e a atirou nele. Garp inclinou a cabeça, desviando-se facilmente, e sentou-se novamente com um suspiro, resmungando. O quê? Ainda não acabou? Estou morrendo de fome. Assim que se acomodou, o olhar de Garp recaiu sobre o jornal. Seus olhos brilharam instantaneamente quando ele o pegou e começou a ler. Momentos depois, uma gargalhada estrondosa irrompeu de seu peito. Ah. Muito bem, garoto. Aquele ruivo desgraçado. Eu queria dar uma surra nele há anos, mas nunca tive a chance. Sempre que pensava naquele neto problemático, o sangue de Garp fervia. O neto de um fuzileiro naval, gritando que vai se tornar o rei dos piratas. Que ultraje! Ele sempre sonhou que Luffy se juntaria à marinha. Mas não, o pirralho estava decidido a se tornar pirata. E o homem que o havia levado por aquele caminho, e Shanks, Garp o desprezava profundamente. Ele queria lhe dar uma lição há anos. Agora, ver a foto do Shanks espancado até virar pó. Ah, isso foi pura satisfação. Bem feito para você, seu punk desgraçado. Já chega, Garp. Estamos discutindo a posição da marinha sobre este incidente, não suas vinganças pessoais. Sengoku mal conseguia se conter. Aquele velho tolo nunca sabia a hora de parar. Se não fosse uma reunião oficial, ele já teria lhe dado um tapa na cara. Que posição? Afinal, como isso nos afeta? Garp cutucou o nariz preguiçosamente, lançando a todos um olhar de desdém. Vocês estão pensando demais nisso. Deixem os cães brigarem entre si. Por que nos metermos em assuntos que não devemos abordar e tornar a vida mais difícil para nós mesmos? Capítulo 172. Novo Mundo, Ilha Fordvalten. Os habitantes da ilha estavam recebendo calorosamente os membros visitantes dos piratas do Barba Branca, expressando sua gratidão pelos anos de proteção da tripulação. Entre os diversos territórios piratas do Novo Mundo, a vida no domínio de Barba Branca era considerada relativamente pacífica. Num mundo tão cruel como o Novo Mundo, já era um milagre para as pessoas comuns sobreviverem, quanto mais viverem com conforto. Por isso, nas regiões sob proteção pirata, Barba Branca era amado pelo povo, ou pelo menos, era essa a impressão que dava. Naquele momento, Edward Nelgat, o próprio Barba Branca, brindava com seus filhos em um grande banquete, observando-os rir e celebrar com um sorriso de pura satisfação. Essa era a vida com que ele sempre sonhara, navegar pelos mares com sua família, desfrutando de alegria e risos todos os dias. Até mesmo a antiga dor em seu coração havia desaparecido há muito tempo. Agora, ele só precisava esperar que Ace ficasse mais forte para poder passar o comando da tripulação pirata para ele. Pensando nisso, o olhar de Barba Branca se voltou para o jovem que havia adormecido no meio da refeição. Só mais um pouco, pensou ele. Ainda posso aguentar mais alguns anos, dar mais tempo aos meus filhos. Papai. Grandes notícias. De cima, o grito ansioso de Marco interrompeu seus pensamentos, arrancando um suspiro exasperado de Barba Branca. Ei, Marco, não estrague o clima. Todo mundo está se divertindo aqui. Assim que o salão, antes tão animado, silenciou com as palavras de Marco, Barba Branca murmurou algo com leve irritação. Papai é o Deus do Trovão. Ele lutou contra o Ruivo. Olha, Marco reverteu sua forma de fênix e pousou ao lado de Barba Branca, entregando-lhe um jornal. Deus do Trovão? Aquele que derrotou Kaido? Despertado pela comoção, Ace inclinou-se para a frente curioso. Ele admirava aquele homem há muito tempo. Quando Ace zarpou pela primeira vez, a lenda do Deus do Trovão já havia se espalhado pelos mares. Ele sempre quisera encontrá-lo para um treino, mas era mais fácil dizer do que fazer. O homem possuía um navio voador, que aparecia e desaparecia à vontade. Ninguém jamais sabia onde ele estaria. A menos que ele viesse à sua procura. Era praticamente impossível encontrá-lo. É isso aí. É ele mesmo. Dessa vez, ele derrotou o Ruivo. O jornal diz que ele está prestes a governar o Novo Mundo. Esse cara simplesmente não consegue ficar fora dos holofotes. A expressão de Marco escureceu ligeiramente ao se lembrar das manchetes. Aquele homem parecia só ter como alvo tripulações do Imperador como a deles. Nesse ritmo, será que ele não vai bater na porta dos piratas do Barba Branca em seguida? Tic, dizem que ele não é muito mais velho do que eu, mas já derrotou gente tão forte quanto o meu pai. Eu quero muito conhecê-lo, disse Ace, com os olhos brilhando de entusiasmo. Ei, Ace, não subestime. Aquele homem não é alguém que você possa levar na brincadeira. Marco advertiu severamente. Sua ascensão foi construída sobre os corpos dos mais fortes. Ele é terrivelmente poderoso. Ele não podia deixar que aquele cabeça quente imprudente provocasse o Deus do Trovão. Toda a tripulação tinha grandes esperanças em Ace. Um movimento precipitado poderia levar ao desastre. Gurararara. Dominar o Novo Mundo? Ele está 100 anos adiantado para isso. Barba Branca ergueu seu enorme jarro de saque, tomando alguns goles generosos antes de exibir um sorriso largo para Marco e Ace. Você não tem nada com que se preocupar. Eu sou Barba Branca. Gurararara. Sua gargalhada estrondosa fez o salão vibrar, incendiando a multidão. Seus filhos o olhavam com devoção fervorosa, gritando a plenos pulmões. Pops é o mais forte. Viva o papai! Vida longa aos piratas do Barba Branca. Ondas de vivas irromperam quando a festa atingiu seu ápice. Marco olhou para a multidão em êxtase e balançou a cabeça em sinal de impotência. Ah, vocês nunca mudam. Vamos lá, Marco. Não precisa se preocupar. Com o papai por perto, os piratas do Barba Branca são os mais fortes.
Ace passou o braço pelo ombro de Marco e o arrastou em direção à mesa rindo. Vamos lá. Bebam, bebam. Ace, seu pirralho maldito. País de Wano, Onigashima. Em contraste com a cena alegre de Barba Branca, a atmosfera aqui era pesada e sufocante. Na cabeceira do salão, Kaido estava sentado com o jornal na mão esquerda e uma expressão sombria no rosto. Sua mão direita tocou inconscientemente a profunda cicatriz que lhe perfurava o abdômen. Observando o movimento involuntário de seu capitão, os lábios de King se contraíram levemente. Ele não pôde deixar de se maravilhar mais uma vez com a monstruosa resiliência de Kaido e sua velocidade de recuperação da zoa mítica. Quando King retirou o corpo quase sem vida de Kaido das profundezas do mar, o homem parecia um cadáver carbonizado. King pensou que fosse o fim, no entanto, lá estava Kaido, vivo e praticamente curado, exceto por aquela cicatriz brutal. Essa regeneração absurda fez King acreditar piamente que seu capitão havia sido escolhido pelo próprio destino. Quem mais poderia sobreviver a tamanha devastação? Enquanto refletia em silêncio, Kaido de repente rompeu numa gargalhada maníaca. Ororororo. Dominando o novo mundo? Aquele maldito desgraçado? Ele amassou o jornal em sua mão enorme e o jogou de lado, sua risada misturada com fúria. Aquele insolente teve mesmo a audácia de atacar guerreiros de nível imperial um por um. Será que ele realmente planejava dominar os mares? A lembrança daquela figura envolta em tempestade encheu Kaido de inquietação. Esse poder do trovão, e esses métodos imprevisíveis. Ele sabia muito bem disso. Enquanto não descobrisse como aquele homem lutava, não teria a menor chance de vencê-lo. O pensamento piorou ainda mais seu humor. Ele pegou a jarra de saquê de Maria e bebeu direto dela. Lá embaixo, os oficiais dos Piratas das Feras trocaram olhares nervosos. Queen, de porte avantajado, não parava de olhar para Jack. O Kaido está tão irritadiço desde que se machucou. Devo cantar para acalmá-lo? Você canta e nós dois morreremos. Jack, a seca, revirou os olhos com força. Esse idiota realmente não tinha nenhum instinto de autopreservação. Cantar quando Kaido está furioso? Ele deve ter um desejo de morte. Perto dali, Peijuan estremeceu, tentando instintivamente se tornar invisível. Pelo canto do olho, ele percebeu que sua irmã olhava distraidamente para o jornal no chão. Rapidamente, ele a cutucou. Agora não é hora de ficar viajando na maionese. Você quer morrer? Uchi lançou um olhar fulminante para seu irmãozinho desavisado, mas não conseguiu evitar dar mais algumas olhadas furtivas no jornal. A notícia a deixou muito animada. Finalmente havia novidade sobre eles. Mesmo assim, ela não conseguiu evitar franzir a testa. Por que aqueles idiotas sempre causavam tanto caos por onde passavam? Se eu estivesse com eles, pensou ela com saudade, eu poderia mantê-lo sob controle, assim como mantenho esse meu irmão idiota sob controle. Capítulo 173. O Novo Mundo. Um trecho de mar calmo. A bordo da Força Vermelha. Ben Beckman estava sentado sozinho na proa, fumando em silêncio, com o rosto marcado por uma leve preocupação. O grave ferimento de Shanks representou um duro golpe para a tripulação, talvez o mais duro até então. Desde que entraram no Novo Mundo, avançaram de forma constante, surfando onda após onda até chegarem ao topo, resistindo a todas as tempestades imagináveis. Mas essa situação, isso estava além de tudo que eles haviam previsto. Sofreram um revés tão devastador no auge de sua ascensão. Isso o abalou profundamente. O prestígio que haviam conquistado com tanto esforço despencou da noite para o dia, e com a vida de Shanks ainda incerta, até mesmo Beckman, sempre calmo, se viu em meio à turbulência mental. A porta da cabine se abriu. O médico do navio, Ongo, saiu, limpando as mãos com um pano. Como está Shanks? Perguntou Beckman imediatamente, com a voz carregada de preocupação. A segurança de Shanks era a única coisa que importava agora. Ele não conseguiria descansar até ter certeza. Fiquem tranquilos. O estado do capitão está estável. A vida dele não corre mais perigo, respondeu Ongo. Ele estava se desdobrando nos últimos dias, limpando o ferimento, estancando o sangramento, suturando os cortes. Mas pelo menos o resultado foi bom. Os oficiais reunidos soltaram suspiros profundos de alívio. A ideia de perder Shanks pairava sobre eles como um pesadelo. Sem ele, a tripulação se desintegraria. Pessoal, deem uma olhada nisso. Yasop tirou um jornal de algum lugar e entregou-o com um tom de voz indecifrável. Nunca pensei que veria o dia em que nos tornaríamos um trampolim para outra pessoa. Não há como negar, disse Beckman após um momento, com a voz calma. Ele venceu Shanks de forma justa e limpa. Ele já esperava esse desfecho. Mas os outros pareciam sombrios. Nunca antes os piratas do Ruivo haviam sofrido uma derrota tão dura. Quanto a governar o Novo Mundo, esqueça. Mesmo que quisesse, não é algo que ele consiga fazer. Por agora, continuou Beckman com tom firme, vamos diminuir o ritmo de expansão da equipe. Tudo aguarda a recuperação de Shanks. O jornal não o preocupava nem um pouco. Ele já estava planejando os próximos passos com um olhar calmo e calculista. Os oficiais assentiram com a cabeça, dispersando-se um a um, deixando Beckman sozinho novamente na proa, olhando para o mar. Mar de Toto Land, Ilha Whole Cake. Dentro do castelo da Big Mom, os chefes, liderados por Streusen, apresentaram pratos de doces meticulosamente elaborados à mesa de jantar. Na extremidade oposta da mesa, sentava-se uma figura enorme, babando ansiosamente enquanto seus olhos brilhantes se fixavam nas guloseimas que lhe eram servidas. Enquanto Streusen descrevia cada prato, Big Mom não conseguiu mais se conter. Ela agarrou um doce e o enfiou na boca, fechando os olhos em êxtase. Streusen, você se saiu muito bem. Esses doces estão absolutamente deliciosos, disse ela entre uma mordida e outra. A comida que você prepara com sua habilidade só serve para encher o estômago. Esses doces, porém, são completamente diferentes, são maravilhosamente deliciosos. Enquanto saboreava a comida, Big Mom também reclamava constantemente da comida que Streusen costumava preparar para ela com sua habilidade. Linlin, suspirou Streusen, enquanto o velhinho de cabelos brancos a olhava com um olhar de desamparo. Raramente uso meus poderes para cozinhar hoje em dia. Seus gostos haviam se tornado cada vez mais refinados, da simples satisfação à perfeição quase impossível. Um prato com sabor ruim, e ela entrava em fúria, condenando muitos à perdição.
Sem outra alternativa, Streusen reuniu os melhores chefes do mundo para cozinhar exclusivamente para ela. Mesmo assim, de vez em quando, encontrava falhas. O Linlen, que obedecia prontamente após receber uma refeição, já havia desaparecido há muito tempo. Ao vê-la agora, com os olhos fechados em êxtase, ele finalmente relaxou. A refeição de hoje foi um sucesso. Hora de começar a planejar os sabores que prepararei em seguida. Nesse instante, uma figura corpulenta usando um cachecol vermelho e branco e carregando uma longa espada entrou apressadamente. Mamãe, aquele deus do trovão está causando caos de novo. Era o 25º filho da Big Mom, Snack. Ele estendeu um jornal, ofegante. Desde os recentes ataques do deus do trovão à sua tripulação, qualquer notícia envolvendo ele era imediatamente relatada a Big Mom. Ela agarrou o jornal com uma mão, enquanto a outra continuava ocupada enchendo a boca de bolo. Aquele pirralho de novo? O que ele aprontou dessa vez? Com a curiosidade aguçada, Big Mom olhou para a página. Mamãe. Muito bem, garoto deus do trovão. Então até aquele idiota ruivo caiu, hein? Ao ver a foto de Shanks derrotado e caído no chão, Big Mom caiu na gargalhada. Que delícia! Aquele idiota ruivo achou que podia me provocar há pouco tempo. E veja só, alguém se adiantou. Mas à medida que seus olhos desciam pela página, sua expressão escureceu. Sua aura se intensificou violentamente. Todos no salão sentiram a pressão esmagadora aos envolver. Os criados tremiam, paralisados pelo medo. Governante do novo mundo. Rei sem coroa. Você está brincando comigo? O único que pode se tornar o rei dos piratas sou eu. Seu aqui do conquistador explodiu para fora. Raios pretos e vermelhos cortaram o ar, rasgando o salão. Os criados caíram como moscas. Até as sobremesas na mesa se desfizeram em pó. Em meros segundos, o grande salão transformou-se em um cenário de completa ruína. Mamãe, por favor, se acalme. Gritou Snack, mal conseguindo se manter em pé sob o peso de seu aqui. Talvez a voz dele a tenha alcançado. A fúria de Big Mom diminuiu lentamente embora seus olhos injetados de sangue permanecessem fixos no jornal. Deus do trovão. Deus do trovão. Estarei esperando por você. Mamãe. Enquanto as principais potências mundiais fervilhavam com as notícias da batalha, Leno e seu grupo finalmente chegaram ao Mar do Norte após uma longa e tediosa viagem pela Cal Belt. Sentindo a brisa fresca do mar, Leno exalou profundamente. Ele não esperava que sua viagem de barriga se transformasse em uma sequência tão caótica de eventos. Seu pai se deu a todo esse trabalho para te mandar para mim, disse Leno em tom de brincadeira, puxando Reiju para perto e pressionando-a contra o peito. Não deveria visitá-lo e agradecê-lo pessoalmente? Ele se inclinou e sussurrou perto do ouvido dela com um sorriso travesso. Qual presente seria o mais adequado? Flores? Vinho? Ou talvez apagar a linhagem real alemã do mapa? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 174. Incrível. Será que este continente pode se mover? Olha, tantos soldados. Os navios deles parecem tão estranhos. O galé pairava no céu, e todos a bordo se maravilhavam com o extenso complexo do castelo abaixo, o poderoso reino de Germa. Esse Germa 66 era realmente algo especial. E aqueles navios em forma de caracol? Um verdadeiro espetáculo para se ver. Toda a fortaleza abaixo é composta por inúmeros navios de guerra em forma de caracol unidos, explicou Reiju calmamente. Normalmente eles estão espalhados, mas quando necessário, se combinam em uma fortaleza móvel que navega pelos mares. Seu tom de voz mudou no instante em que avistou uma figura alta lá embaixo, sua expressão tornou-se fria. Ei, Juju, a coordenação de cores da sua família é impressionante. O que é isso? Tentando formar seu próprio esquadrão arco-íris? Leno não resistiu à tentação de provocá-lo enquanto olhava para Jude, que se aproximava da praça cercado por seus 3 filhos extravagantes e uma multidão de soldados. Juju, que apelido ridículo é esse? Reiju murmurou para si mesma, embora seu rosto permanecesse perfeitamente sereno. À medida que o navio descia, Jude aproximou-se cordialmente, até um pouco subservientemente. As recentes manchetes dos jornais o haviam assustado bastante. Em tão pouco tempo, Leno já havia invadido o novo mundo e derrotado um dos novos imperadores. Agora, Jude se arrependia de tê-lo contrariado. Era um monstro além de seu controle, um ser aterrorizante que ele havia subestimado completamente em seu plano brilhante anterior. Mas era tarde demais para arrependimentos. O próprio homem estava ali, e Jude não fazia ideia de como lidar com a situação. Sinceramente, quando soube que o navio do Deus do Trovão estava descendo, sua primeira reação não foi de empolgação, mas sim de medo. Reiju mal havia se juntado à tripulação de Leno. Não havia como o plano deles ter avançado tão rápido, mas não havia tempo para se deter nisso. Ele imediatamente chamou seus 3 filhos para receberem os convidados. Antes que Jude pudesse sequer abrir a boca, Yonji, o de cabelos verdes, avançou como um raio, parando bem ao lado do grupo de Leno, mais precisamente, ao lado de Hancock e as outras. Seus olhos se transformaram em corações enquanto ele olhava descaradamente para as mulheres, babando incontrolavelmente. Lindas, tão lindas, verdadeiras deusas. Yonji, o que você pensa que está fazendo? O sorriso educado de Jude se desfez em horror. Será que aquele idiota tinha enlouquecido? Aquele era o deus do trovão do novo mundo, praticamente invencível, e ele estava dando em cima das mulheres bem na frente dele? O coração de Jude afundou. Ele se arrependeu profundamente de ter trazido aquele idiota consigo. Pensara que as pequenas peculiaridades do filho ao menos permaneceriam escondidas diante de um monstro como Leno. Mas não, o desgraçado se transformou num vira-lata no instante em que viu um rosto bonito, completamente alheio à vida e à morte. Antes que Jude pudesse intervir, um grito furioso ecoou, e então o corpo de Yonji foi arremessado pelo ar como uma bala de canhão. Seu verme nojento! Como ousa me olhar com esses olhos imundos? Hancock recolheu a longa perna com desdém, lançando um olhar para o corpo encolhido de Yonji antes de voltar graciosamente para o lado de Leno. Nami e Nojiko também estavam visivelmente enojadas. Elas não esperavam que alguém fosse tão ousado, que avançasse diretamente contra elas assim que pousaram. Apenas Reiju manteve a calma. Ela conhecia muito bem o caráter do irmão. Honestamente, teria sido estranho se ele não tivesse reagido daquela forma. Palmas. Como era de se esperar do grande rei de Germa, disse Leno, com um tom de escárnio. Certamente você criou bem seus filhos.
Seu sorriso desapareceu num instante, substituído por uma frieza arrepiante. Droga, que audácia! Flertar com as mulheres bem na frente dele? Germa realmente teve coragem. Senhor Deus do Trovão, isso é tudo mal entendido. Aquele idiota não bate bem da cabeça. Gaguejou Jude, com suor frio escorrendo pelo rosto. Eu vou discipliná-lo mais tarde. Eu juro. A pressão avassaladora que emanava de Leno fazia suas pernas tremerem. Aquele homem era assustador demais, sua mera presença era esmagadora. Um estrondo ensurdecedor soou ao longe. Da fumaça ascendente saltou uma figura vestida com armadura verde, aterrissando diante deles, com os olhos ardendo em provocação. Então você é o Deus do Trovão, é? Você não me parece tão impressionante. Eu diria que suas mulheres te superam em admiração. Leno arqueou uma sobrancelha. Os olhos de Hancock brilharam de fúria. Seu verme insolente. Como ousa insultar Lord Leno? Ela deu um passo à frente, pronta para atacar, mas Leno estendeu a mão para impedi-la. Seu olhar se voltou para Jude, um lampejo de divertimento em seus olhos. Senhor Jude, vejo que o senhor preparou uma recepção bastante calorosa. Não, Senhor Deus do Trovão, por favor, isso é um mal-entendido. Não precisa explicar, interrompeu Leno casualmente. De qualquer forma, eu estava curioso sobre a tecnologia da Germa. Acho que vou vê-la em primeira mão hoje. Ele se virou para Ishiji, o ruivo, e Niji, o de cabelo azul, que já estavam ansiosos por uma briga. Com um sorriso de escárnio, ele fez um gesto para que os desafiassem. Venham vocês dois também. Vamos ver o quão poderosos são esses seus tais trajes de ataque. Tolo arrogante. Com prazer. Ishiji e Niji trocaram sorrisos com a excitação brilhando em seus olhos. Cada um deles tirou um dispositivo em forma de cápsula e o prendeu em seus cintos. Os recipientes explodiram com uma luz ofuscante, envolvendo o trio. Quando a luz se dissipou, trajes de armadura reluzentes nas cores vermelha, azul e verde cobriram seus corpos, justos, de alta tecnologia e deslumbrantes. Até os olhos de Chopper brilharam de admiração ao ver aquilo. Eles se transformaram. Que legal! Leno também observou os equipamentos luxuosos dos três irmãos com um pouco de inveja, avaliando-os algumas vezes antes de comentar. Parece impressionante. Embora eu me pergunte se é realmente útil. Ele já estava pensando em como adquirir essa tecnologia avançada para os guerreiros de Scipieia. Mas ao olhar mais de perto, sua testa se franziu. Por que alguém combinaria uma armadura de combate elegante com capas chamativas? Parecia ridículo. Então, com um sorriso travesso, Leno se virou para Reiju. Juju, você também deveria se transformar para mim algum dia, só por diversão. Capítulo 175. Venha testemunhar o poder da tecnologia Germa. Svi. Os três irmãos transformados avançaram furiosamente contra Leno. À distância, Jude observava seus três filhos com um olhar expectante. Independentemente do que acontecesse, aquela era sua obra-prima perfeita de toda a vida. No fundo, uma recha de esperança ainda persistia nele. Ele esperava que Leno caísse diante dos três. Esperava ver um vislumbre de vitória brilhar sobre ele. A julgar pela velocidade de movimento. Eles são um pouco mais rápidos que o Soru. Interessante. Eles também conseguem levitar brevemente. Será por causa dos jatos nos pés deles? Leno avaliou com calma o desempenho dos trajes de combate enquanto os três avançavam. Se pessoas comuns tivessem esses trajes, não se tornariam instantaneamente supersoldados? Nada mal. Leno ficou cada vez mais satisfeito com os trajes. Faísca Valkyria. Bum. Enquanto Leno fazia seus comentários casuais e Shiji, o vermelho, desferiu um soco flamejante em sua direção. Num piscar de olhos, Leno foi envolto em chamas. A onda de choque da explosão levantou uma nuvem de poeira que varreu a área. Os espectadores foram obrigados a recuar. Mas não foi só isso. Assim que o golpe de Shiji atingiu o alvo, um raio azul escuro desceu do céu e submergiu a silhueta flamejante de Leno. Azul elétrico. Verde guincho. O ataque elétrico de Niji atingiu Leno, seguido imediatamente pelo ataque de Yonji. Um vórtice verde se chocou contra ele. A coordenação dos três irmãos era precisa. Os golpes choviam um após o outro, não dando a Leno tempo para reagir. Detonações estrondosas se bombaram. Ondas de choque se propagaram e o solo rachou sob os imensos impactos. Que Deus do Trovão! É só isso. Ele nem consegue desviar dos nossos ataques. Eu te disse, ele está sendo superestimado. Em meio à densa fumaça e poeira, os três irmãos menosprezavam Leno impiedosamente, convencidos de que seus feitos passados não passavam de conversa fiada. Ararara. Então fui subestimado. Quando a fumaça e o fogo se dissiparam, Leno estava ileso. Ele pressionou um dedo contra os punhos de Ishiji e Yonji e olhou para Niji com um olhar peculiar. Garoto, usando raios em mim? O quê? Os olhos dos três irmãos se arregalaram em horror. Seu ataque feroz havia sido interrompido por um único dedo. Impossível, absolutamente impossível. Yonji balançou a cabeça violentamente. A propulsão de suas botas aumentou quando seu corpo se lançou para a frente. Ele concentrou toda a sua força no braço direito, tentando empurrar Leno para trás com pura força. Por mais que empurrasse, o dedo negro que segurava seu soco não se moveu. Ei, você já se divertiu? Leno observava os rostos pálidos dos irmãos com o ar entediado de quem observa algumas crianças barulhentas, tão desprovidos de emoções que ainda conseguem sentir raiva. Ou você não as apagou completamente? Ele olhou para os três, notando as veias saltando em suas testas. Desta vez, vou te ensinar uma lição. Lembre-se bem, nem todos podem ser provocados. Estrondo, estrondo, estrondo. Ao ouvir suas palavras, três colunas imponentes de luz de trovão engoliram os corpos dos irmãos. Virando as costas, Leno deixou de dar atenção aos três idiotas atrás dele. Calmamente caminhou até Jude. Vamos, Vossa Majestade o Rei. Preciso que o senhor resolva algo. Ao ver Leno se dirigir para o castelo, Jude enxugou o suor frio do rosto e, lançando um olhar rápido para seus filhos caídos, apressou-se a segui-lo. Aquele homem era aterrorizante, suas obras-primas perfeitas eram como pintinhos sob seus dedos, facilmente extintas. A atuação de Leno havia destruído completamente as ilusões fantasiosas de Jude e revelado a dura verdade diante dele. Após a dispersão da multidão, os soldados recobraram os sentidos.
Rapidamente levaram o trio inconsciente e fumegante para receber tratamento. Dentro do castelo, em um salão suntuoso, Leno assumiu o trono sem hesitar. Quando Jude entrou, Leno declarou sua decisão com uma calma dominadora. Bud, estou aqui hoje por 2 motivos. Primeiro, entregar-lhe todos os seus registros e materiais experimentais dos últimos anos sobre o fator de linhagem, bem como o processo de fabricação detalhado e os materiais da liga de memória. O quê? De jeito nenhum. Jude, que acabará de chegar, entrou em pânico com uma exigência tão absurda e recusou repetidamente. Ridículo. Aqueles eram os frutos de anos de trabalho. Como poderia simplesmente entregá-los? Ele não fazia ideia de que Leno não estava negociando com ele, não tinha o direito de recusar. Leno esperava a recusa de Jude. Ele prosseguiu em tom firme. Sou um homem tolerante. Já que você se recusa, vou lhe dar 2 opções. Uma opção, eu extermino a família Vinsmoke e encontro esses materiais por conta própria. Ou 2, eu aniquilo o país, o reino germa apagado sem deixar vestígios, e esses materiais desaparecem com ele. Você. Jude cambaleou para trás, tremendo, apontando para Leno com horror. Queria gritar alguma coisa. Por dentro, fervia de raiva. Que tipo de escolhas eram essas? De qualquer forma, era a morte. Aquele homem era um demônio. Tolerante, uma ova. Tolerância, sim. Apesar da resistência interna, Jude não ousou falar. O homem acima dele realmente tinha o poder de obliterar tudo. Sonhos de império e anos de trabalho árduo não valiam nada diante dele. Eu concordo em entregar tudo. Jude finalmente pronunciou as palavras com toda a sua força. No instante em que o fez, seu espírito pareceu se esvair e ele desabou, ajoelhando-se sem forças. Isso sim, há um velho ditado que se encaixa perfeitamente. Os espertos se adaptam, os teimosos caem. Vendo Jude cooperar, Leno olhou para ele com aprovação e acrescentou. Quanto à segunda questão, é muito fácil para o senhor Jude. Remova o programa de controle embutido no fator de linhagem de Renju. A partir de hoje, ela não tem mais nenhuma ligação com você ou com a Germa 66. Ao ouvir as palavras de Leno, todos os presentes ficaram em choque. Renju cobriu a boca com as mãos, tentando conter o choro. Sério? Será que esse homem realmente a ajudaria a escapar? Depois de tantos anos, seu sonho finalmente poderia se realizar. Desde a morte de sua mãe e depois de libertar Sanji, ela nunca parou de pensar em fugir daquele inferno congelado. Mas não conseguirá, o controle do demônio não permitia escapatória. Ela jamais imaginou que a sábia decisão de Jude lhe traria um vislumbre de liberdade. Não tentem nenhuma artimanha, ou não conseguirão suportar as consequências. Capítulo 176. O mar calmo e ondulante brilhava sob o sol enquanto o vendaval cortava as ondas com velocidade. A jornada deles pelo Mar do Norte finalmente chegará a um fim satisfatório. Leno e sua equipe estavam prestes a pisar na Grand Line. Durante a visita à Germa, após uma rodada de negociações bastante amigáveis, Jude cooperou surpreendentemente bem, oferecendo a Leno anos de sua pesquisa científica totalmente de graça. Reiju também havia conquistado sua tão esperada liberdade, embora Leno permanecesse um tanto cético. Sua intimidação podia ter funcionado por hora, mas quem poderia afirmar que Good não havia deixado alguma carta na manga? Os dados do fator de linhagem definitivamente precisavam de análise especializada antes de serem considerados confiáveis. Enquanto Leno permanecia sentado em silêncio na proa do navio, ponderando sobre o caminho à frente, ele podia sentir um olhar intenso queimando em suas costas. Com um suspiro de impotência, ele se virou ligeiramente. Desde que saíram da Germa, os olhos de Reiju estavam fixos nele, repletos de palavras não ditas. Ei, Reiju, disse Leno finalmente, você estava me encarando fixamente. Tem algo a dizer? Sim, respondeu Reiju com um tom brincalhão. Estava pensando em como te retribuir, capitão. Pego de surpresa, Leno piscou e depois deu um sorriso irônico. Desde que ele obrigou Jude a remover o chip de controle dela, Reiju estava atordoada, seu olhar inconscientemente atraído para aquele homem, como se estivesse enfeitiçada. Ora, não é óbvio? Se você estiver disposto a me oferecer algo delicioso, então estou livre esta noite. Lembre-se de se lavar bem. Já experiente em provocar, Leno falou sem a menor restrição. Reiju, já a bordo e ao alcance da mão, era como um prato meio servido. Nunca é demais preparar o terreno com antecedência. Ora. Então deixarei a porta aberta esta noite, capitão. Só me pergunto, terá coragem de entrar? Seus olhos brilharam maliciosamente enquanto ela olhava por cima do ombro dele em direção a uma figura que se aproximava. Ótimo. Esta noite, espere só para comer. Leno parou no meio da frase. Leno, com o rosto iluminado de alegria, tinha acabado de virar a cabeça quando viu Nami, com o rosto completamente lívido, parada ao lado de Reiju e olhando com raiva. Ele tossiu sem jeito. Nami, aconteceu alguma coisa? Ele lançou um olhar fulminante para Reiju, que sorria de forma presunçosa. Ela sabia o quão assustadora Nami podia ser, mas mesmo assim o atraiu para essa armadilha. E agora ele tinha sido pego em flagrante. Nami, que já vinha resmungando sobre a própria idade, acabará de ouvi-lo falar sobre devorar a integrante mais nova da tripulação. Furiosa e magoada, ela o encarou com raiva. Então é assim que você está desesperado, seu idiota. Seus olhos brilhavam, lágrimas ameaçando transbordar. Ela só viera para discutir os preparativos para entrar na Grand Line, mas agora, todo o ânimo para isso havia desaparecido. Ela se virou nos calcanhares para ir embora. Leno entrou em pânico. Espera, o quê? Eu estava só brincando. Num instante, ele apareceu ao lado dela e segurou seu pulso. Mas Nami se recusou a olhar para ele, debatendo-se com todas as forças para se soltar. Como ela poderia se libertar? No fim, Leno a puxou para seus braços, apertando-a contra si. Delicadamente enxugou as lágrimas de suas bochechas e falou baixinho. Desculpe, eu estava só brincando. Não chore, tá bom? Não chore. Ela retrucou, olhando para ele com os olhos marejados. Nojiko e os outros não são suficientes para você? Como você ainda consegue ser tão impaciente? A raiva consumia seu constrangimento. Aquele homem irritante, ultimamente tudo em que ele pensava eram mulheres.
Vamos lá, você me conhece, disse Leno com um sorriso nervoso. Eu juro, eu estava só brincando. Ele suspirou internamente. Ótimo, agora ela está realmente brava. Preciso ter mais cuidado perto dessa pequena dinamite. Ele ergueu os olhos e percebeu que Reiju já havia sumido. Claro que sim, aquela mulher astuta. Ótimo. Cedo ou tarde, ela vai pagar por isso. Não estou dizendo que você não pode, mas você precisa ter um pouco de autocontrole, certo? Você sequer parece uma capitã agindo assim? Nami murmurou após uma pausa com as bochechas coradas. Aconchegada contra o peito dele, ela sabia que não podia realmente impedi-lo. Tentar só a faria parecer mesquinha, e além disso, ela não conseguiria de qualquer maneira. Frustrada com sua própria impotência, ela o mordeu com força no peito. Como foi que eu fui me apaixonar por esse idiota? Ai, Leno exagerou na dor, dando tapinhas nas costas dela para acalmá-la. Serei mais cuidadoso, prometo. Ou talvez. Seus olhos brilharam enquanto ele se inclinava para sussurrar em seu ouvido. Talvez esta noite eu vá ao seu quarto? Nami, ainda irritada, ouviu isso e seu rosto corou instantaneamente. Ela olhou para ele incrédula. Você disse que eu não tinha idade suficiente. Menina boba, o que você está pensando? Ele murmurou com uma risadinha. Eu só quis dizer que quero ficar com você esta noite. Não fazer mais nada, apenas ficar aqui com você. Suas orelhas ficaram vermelhas como brasa. Sem dizer mais nada, ela baixou a cabeça e começou a esbarrá-la suavemente no peito dele, transtornada além das palavras. Que tempo é esse? Que chuva forte. Leno franziu a testa, encarando as cortinas de chuva que batiam com força no convés. Eles finalmente tinham chegado à headline, apenas para o céu desabar. Então está a headline? É ainda mais magnífica do que eu imaginava. Olga e Uta, que nunca tinham visto aquilo antes, ficaram sem palavras diante da cena, com os olhos arregalados de admiração. E, espere só. Você está prestes a experimentar o que é surfar na correnteza do mar direto para o céu. Nami estufou o peito orgulhosamente, sorrindo para as duas garotas. Ela já havia feito isso antes, mas agora era a vez delas verem. Espere, Nami, disse Leno. Não seria mais fácil se simplesmente voássemos até lá? Por que enfrentar a corrente marítima? Você não entende. Isso marca o fim da nossa viagem pelos 4 mares, o início da nossa jornada na Grand Line. É um rito de passagem. Tudo bem, você é o navegador. O que você disser. Através da cortina de chuva, o aqui da observação de Leno rapidamente detectou a enorme fissura na headline à sua frente. À medida que se aproximavam, ele percebeu que não se tratava de uma fenda, mas sim de um canal marítimo em ascensão. Uau! A corrente está mesmo subindo. Isso é inacreditável. Uta correu para o convés apesar da chuva, inclinando a cabeça para trás em espanto. A torrente ascendente alcançava as nuvens, o topo invisível de baixo. Sob o comando experiente de Nami, o galé entrou na corrente ascendente e subiu a uma velocidade estonteante. Quando finalmente chegaram ao topo, todos se reuniram no convés para contemplar a paisagem à frente. Ali está ela, o maior mar do mundo, a Grand Line. Finalmente conseguimos. Sim, cool. Capítulo 177. A corrente ascendente da headline, após atingir seu ponto mais alto, despencava em linha reta, proporcionando a todos a bordo a verdadeira experiência de uma montanha-russa. Sentindo o vento forte contra o rosto, todos no convés pareciam visivelmente entusiasmados. Então, um rugido profundo e prolongado ecoou de todas as direções, fazendo com que a tripulação, já empolgada, parasse de repente surpresa. Seus olhares percorreram o ambiente, mas sem encontrar nada, trocaram olhares confusos. Ao ouvir a reverência, a expressão de Leno mudou ligeiramente. Então ainda estava aqui lá bom. Conforme o vendaval descia em alta velocidade, a cena sob as nuvens foi gradualmente se revelando. De pé também na proa, Yamato virou-se subitamente surpreso e gritou para Nami com uma expressão exagerada. Ei, Nami, tem uma montanha lá na frente. Uma montanha? Isso é impossível. Afastando os cabelos que grudavam em seu rosto, Nami franziu a testa confusa. Assim que passarmos por Cabos Gêmeos, o mar estará aberto à nossa frente. Mas é real, uma montanha negra. Yamato tinha certeza do que vira. Abaixo deles, uma montanha completamente escura bloqueava a saída da correnteza. Grande idiota, o que você acha? Nami estava perplexa. Se realmente existisse uma montanha ali, e eles a atingissem com essa velocidade, até o aço se achataria como uma panqueca. Agora, eles só podiam contar com a habilidade de Leno, sobrevoar o local diretamente. Não precisa se preocupar. Aquilo não é uma montanha. É apenas uma baleia enorme. O quê? Uma baleia? Ao ouvir as palavras de Leno, Yamato ativou seu aqui da observação. Após um instante, exclamou maravilhada. Inacreditável. Além do peixe-diabo, existem baleias desse tamanho também? À medida que o navio despencava, todos logo entenderam o que Yamato queria dizer com montanha. Mu! Uma baleia gigantesca soltava um chamado grave e melancólico na saída do mar, as ondas sonoras fazendo seus tímpanos vibrarem dolorosamente. Incrível! Que baleia enorme! Não quero acabar na barriga de outro peixe. Olga gritou freneticamente e aparentemente 200 anos de vida dentro de uma criatura marinha a haviam deixado profundamente marcada. Felizmente, sob o comando de Leno, o navio passou facilmente pela baleia e chegou ao farol perto de Cabos Gêmeos. Quando o navio finalmente atracou, eles notaram um velho deitado em uma poltrona reclinável sob o farol, lendo um jornal. Tem alguém aqui? Yamato foi o primeiro a saltar do navio, gritando para a distância. Ei! Quem é você? O que está fazendo aqui? Os olhos de Leno se estreitaram. O velho com a cabeça em forma de flor e óculos redondos deve ser Crocus. Ao ouvir o grito de Yamato, Crocus ergueu o olhar com uma expressão séria, sem dizer uma palavra. O ar ficou imóvel. Logo, os outros se juntaram a Yamato, permanecendo cautelosos enquanto observavam o velho em silêncio. Ao vê-lo ignorá-la, Yamato ficou irritada. Velho, eu lhe fiz uma pergunta. Por que não está respondendo? Está procurando encrenca? Aconselho você a não causar problemas aqui. As pessoas morrem dessa forma. A expressão de Crocus era séria, sua voz baixa e em tom de advertência. A ameaça fez os olhos de Yamato brilharem. Sua primeira luta na Grand Line já? O velho não parecia nada fraco. Um lampejo de entusiasmo surgiu em seu sorriso. Interessante. As pessoas morrem assim? Vamos ver quem morre primeiro.
Eu vou morrer. A resposta impassível de Crocus fez Yamato tropeçar no meio do passo, quase lesionando um músculo. Os demais ficaram sem palavras. Esse velho irritante certamente tinha senso de humor. Crocus, o faroleiro que já foi médico do navio do rei pirata Roger. Estou certo, não estou? Leno, ao perceber a situação, decidiu não perder tempo. Afinal, ele tinha negócios a tratar com o homem. O quê? Os olhos de todos quase saltaram das órbitas. Porque eles continuavam esbarrando em membros da tripulação do rei dos piratas. E este aqui estava, aposentado justo aqui? Crocus olhou fixamente para Leno. A luz refletiu em seus óculos quando ele finalmente falou. Então é você, o famoso deus do trovão. O que? Você já está começando sua jornada pela Grand Line. Isso mesmo. Depois de concluirmos nossa viagem pelos 4 mares, finalmente estamos entrando na Grand Line. Leno aproximou-se, observando o velho, quase 70 anos, mas ainda robusto e espirituoso. Então voltou-se para Chopper e Kaia, fazendo um gesto para que se aproximassem. Esse homem é um médico renomado. Vocês dois deveriam aproveitar a oportunidade para aprender com ele. Os dois estavam encarando Crocus com olhos brilhantes desde o início. Ao ouvirem Leno chamá-los, avançaram ansiosamente. Ei. Agora sou apenas um velho faroleiro. Não sou mais nenhum médico famoso. Não me arrume problemas. Crocus franziu a testa. O jovem mal havia chegado e já estava tentando lhe sobrecarregar de trabalho. De jeito nenhum. Ele estava aposentado e planejava continuar assim. Ao verem sua atitude, Chopper e Kaia pareceram desapontados. Leno suspirou. Tão fácil de desanimar. Ele lançou um olhar para a expressão presunçosa de Crocus, perguntando-se, seria apenas a idade que o deixava rabugento ou ele sempre fora assim? Mas Leno não tinha pressa. Ele ainda tinha algo que Crocus não podia recusar. Não precisa recusar tão depressa. Ouvi dizer que você está aqui guardando Labon, à espera de uma certa tripulação pirata, certo? Crocus ergueu uma sobrancelha. Quase ninguém sabia disso. Como aquele rapaz absurdamente jovem descobriu? Ele tinha curiosidade sobre Leno desde o início, o jovem prodígio cuja reputação havia se espalhado pelos oceanos a uma velocidade impossível. Nem mesmo a ascensão de Roger tinha sido tão fantástica. Se bem me lembro, aquela tripulação se chamava Piratas Rumbar, não era? Você? Crocus levantou-se num pulo, completamente chocado. Como é possível que aquele garoto soubesse da existência de uma obscura tripulação pirata de décadas atrás? Não se surpreenda. Acontece que eu sei um pouco sobre eles. Infelizmente, eles já desapareceram há muito tempo. Embora já esperasse por isso, tantos anos sem notícias só podiam significar tragédia. Ouvir a confirmação ainda foi um golpe duro. Pobre Labon. Enquanto Crocus se recostava na cadeira, Leno esboçou um sorriso fraco e misterioso. No entanto, um deles teve a sorte de comer uma Akuma no Mi chamada Fruta da Ressurreição, e ressuscitou dos mortos. Bang! Crocus saltou tão rápido que sua cadeira voou para trás. Ele avançou rapidamente, agarrando os ombros de Leno com as 2 mãos, tremendo de emoção. Criança, onde ele está agora? Eu sou apenas um simples aventureiro. Como eu saberia? Capítulo 178. Ao ver Leno assobiando e com o olhar perdido, a testa de Crocus se contraiu, formando rugas escuras. Aquele patife estava claramente retribuindo o favor pelo que havia dito antes. Atrás deles, Nami e Kuina taparam a boca para abafar o riso. O olhar de Leno só podia significar uma coisa. Ele estava prestes a aprontar outra. Eles o conheciam muito bem. Quando Leno agia assim, geralmente significava que o velho à sua frente tinha algo que ele queria. Ainda assim, não podiam negar que esse lado dele era divertido. Ele tinha um poder inimaginável, mas nunca o usou para intimidar os outros. Claro, ele podia ser descarado, irracional e até mesmo malandro às vezes, mas isso fazia parte do seu charme. Talvez fosse a razão pela qual todos se apaixonaram por ele. Crocus suspirou impotente. O pirralho astuto o havia colocado numa situação difícil desta vez, possuindo informações que ele não podia ignorar. Com um suspiro resignado, ele disse: passei anos compilando todas as doenças estranhas que encontrei em livros. Vou lhe dar esses livros, junto com meus antigos volumes e registros médicos. Ele lançou um olhar furioso para o jovem insolente à sua frente e acrescentou: mas se você continuar brincando comigo, você está morto, seu pirralho maldito. Tapa? Leno bateu na testa como se tivesse acabado de se lembrar de algo. Acho que sei onde aquele cara está. Mas é melhor você se preparar, disse ele astutamente. Ele está vivo, mas não pode sair daquele lugar. Alguém precisa salvá-lo. Seu pequeno desgraçado. Pare de enrolar e me diga logo onde ele está. Já irritado, Crocus fugiu, encarando furiosamente o sorriso zombeteiro de Leno. Calma, velho. Não se preocupe tanto. Você não é mais jovem. E se você ficar doente? Quem vai resgatá-lo então? Você. Tudo bem. Eu conto. Leno rapidamente ergueu as mãos em sinal de rendição. O único que ainda está vivo é o músico Brook. Ele está preso no Triângulo Florian. Ao ver o rosto de Crocus ficar vermelho de raiva, Leno apressou-se a explicar antes que o velho explodisse. Ele está preso lá porque alguém roubou sua sombra. Parece que foi aquele desgraçado do Moria que fez isso. Após um silêncio atônito, Crocus soltou a coleira de Leno e se virou para a margem, sussurrando. Depois de todos esses anos, finalmente, ele caminhou em direção a Labon, com os olhos cheios de lágrimas. Labon. Brook está vivo. Você não esperou todos esses anos à toa. Labon urrou de pura alegria, seu corpo enorme balançando, os olhos brilhando de emoção. Ele estava feliz, mas nem todos na praia estavam. As ondas sonoras ensurdecedoras fizeram suas cabeças girarem, e no instante seguinte uma onda gigantesca os atingiu, deixando todo o grupo encharcado. Demorou um pouco para as coisas se acalmarem. Quando Labon finalmente parou de agitar o mar, Crocus caminhou penosamente de volta em direção à tripulação encharcada e miserável. Venha comigo. Leve o que você veio buscar. Ao ver o velho que momentos antes estava radiante agora com a expressão de quem devia milhões, Leno não pôde deixar de revirar os olhos. As mudanças de humor desse cara são algo fora do comum. Depois de carregar todas as caixas e livros de que precisavam, Crocus acenou para eles com impaciência. Você tem tudo. Agora vá em frente. Ei,
Seu humor muda mais rápido que uma página de um livro. Devia ter ficado de boca fechada sobre a Brooke e ter deixado você esperando aqui para sempre. Leno estava genuinamente irritado agora. Se Crocus não fosse uma relíquia tão antiga, ele poderia ter experimentado a eletroterapia. Graças às palavras tranquilizadoras de Nojiko e Robin, Leno finalmente voltou a bordo, ainda furioso. Hancock, no entanto, compartilhava do mesmo sentimento. Para ela, o velho médico era ingrato. Leno lhe dera esperança. Ele deveria ter sido grato, não desdenhoso. Assim que o navio zarpou, Crocus saiu novamente do farol, observando sua silhueta se afastar com um olhar solene. Uma nova era está chegando, murmurou ele. Que tipo de ondas esse novo vento agitará pelos mares? Quando o farol finalmente desapareceu de vista, Leno se virou da proa, sorrindo para Chopper e Kaia. E aí? Os livros daquele velho te servem para alguma coisa? Os registros médicos do Dr. Crocus são incrivelmente valiosos, disse Chopper animadamente sob o guarda-sol. Kaia sentiu com entusiasmo ao lado dele. Eles vão nos ajudar muito. A coleção do velho médico era vasta. Alguns dos casos que ele havia registrado eram coisas que eles nunca tinham ouvido falar. Leno deu uma risadinha. Que bom ouvir isso. Nojiko aproximou-se, ainda parecendo um pouco inquieta. Leno, sinceramente, aqueles livros eram o trabalho da vida dele. Você simplesmente levou todos eles. Ela corou ao dizer isso. Ver Leno intimidando um senhor idoso ainda fazia se sentir um pouco culpada. Mas Leno simplesmente a puxou delicadamente para seus braços e disse sinceramente. Escute, Nojiko. Se esses livros ficarem parados com ele, vão acumular poeira. Mas em nossas mãos, podemos disseminar esse conhecimento e usá-lo para salvar pessoas. Apoiando o queixo levemente no topo da cabeça dela, ele olhou para o horizonte. O conhecimento só tem significado quando é compartilhado. Na verdade, estamos ajudando. Robin, que regava suas flores ali perto, parou e olhou para cima, seus olhos suavizando-se em surpresa. Ela não esperava tamanha perspicácia daquele homem geralmente brincalhão. Balançando a cabeça com uma risada discreta, ela o observou com carinho. Você não se mexa. Ainda está claro. Nojiko deu um suspiro de surpresa ao sentir repentinamente as mãos dele cobrirem seu peito. Era plena luz do dia. Seu rosto ficou vermelho como um tomate quando ela agarrou suas mãos travessas, olhando em volta em pânico. Todo mundo já sabia do relacionamento deles, mas mesmo assim, isso era demais. Se ele fosse mais longe, como ela conseguiria encarar os outros novamente? Ao ver seus olhos marejados e suplicantes, Leno finalmente teve pena. Ele se inclinou, beijou-a suavemente e a deixou ir. Enquanto Nojiko se afastava apressadamente e atrapalhada, Leno não conseguiu conter um sorriso malicioso. Nesse instante, um arrepio percorreu seu corpo. Ele olhou para cima, o céu, antes claro, escurecera e começaram a cair flocos de neve. Capítulo 179. A neve caía forte e rapidamente. Está nevando muito, e a temperatura caiu de repente demais. Nami suspirou, encostando-se na janela. Mesmo já tendo trocado de roupa e vestido suas roupas de inverno, ela não pôde deixar de se maravilhar com a imprevisibilidade do clima na Grand Line. Num instante havia apenas alguns flocos de neve, e num piscar de olhos, transformava-se numa nevasca completa. Como se os próprios céus tivessem se aberto e despejado todo o seu conteúdo de uma só vez. Do lado de fora da cabana, tudo estava coberto de branco. Lá dentro, todos já estavam reunidos em volta da mesa, prontos para comer fundi. Nami soltou um longo suspiro. Bem, já está assim. Melhor comer primeiro. Ao voltar-se para a mesa, seu humor melhorou ao ver os pratos fumegantes dispostos à sua frente. Nami, qual é a nossa próxima parada? Perguntou Olga enquanto preparava alguns acompanhamentos. Ela já havia se acostumado à vida a bordo do navio. Navegar pelo mar havia se tornado emocionante para ela. As paisagens, as experiências, tudo tão novo em comparação com sua antiga vida. Ela queria continuar viajando com todos, explorando o mundo juntos. Mas Leno já havia deixado claro. Assim que chegassem ao próximo destino, ele a deixaria lá, junto com o pai dela. Esse pensamento a deixou dividida. Por um lado, ela ansiava por ficar e navegar com eles. Por outro, finalmente havia se reencontrado com o pai e queria compensar todos os anos perdidos. Além disso, todos a bordo tinham seus próprios talentos, enquanto ela não tinha nenhum. Mesmo que quisesse ficar, será que a aceitariam? Assim que os pensamentos de Olga começaram a se perder em espiral, a voz impotente de Nami respondeu. Nossa próxima parada é o Whiskey Peak. Se o tempo não tivesse mudado assim, já teríamos chegado. Mas a visibilidade está muito baixa, então, por segurança, reduzimos a velocidade ao mínimo. Vai demorar um pouco mais para chegarmos lá. Qual a pressa? Não temos horário a cumprir. Relaxa. Leno falava casualmente enquanto engolia um pedaço de peixe fresco. Para ele, o conforto importava mais do que a rapidez. Nami lançou-lhe um olhar fulminante, mas não se deu ao trabalho de discutir. Em vez disso, começou a comer. Os outros, influenciados pela atitude descontraída de Leno, também não pareciam se importar muito com o local ou a hora de chegada. Para falar a verdade, Nami também não estava com pressa. Esse foi o único motivo pelo qual ela não arrumou briga com ele. O galé deslizava lentamente através do véu de neve. Lá dentro, risos e conversas animadas preenchiam o ar enquanto desfrutavam de seu banquete improvisado. O tempo passou silenciosamente. Não se sabe quanto tempo se passou antes que vozes ruidosas despertassem Leno, que estava meio embriagado. Ainda grogue, sentiu o calor suave de um corpo em seus braços se movendo contra ele. Sua mão se moveu instintivamente, envolvendo a curva de um volume e apertando levemente. O som não estava certo. Ele olhou para baixo e congelou. Uta, espera aí, o quê? Quando isso aconteceu? Ele tentou se lembrar. A neve os obrigara a parar e realizar um banquete no convés. Para não causar problemas, ele simplesmente estacionou o navio no ar. Todos se deixaram levar, cantando, dançando e bebendo ao som das músicas de Uta. Depois disso, as coisas ficaram confusas. Ele só se lembrava vagamente de Uta o ajudando a voltar para o quarto. À medida que seus pensamentos se clareavam, ele olhou para a garota que fingia dormir em seus braços com os olhos semicerrados. Então é assim, né? Pensou ele maliciosamente. Não esperava que você fosse esse tipo de garota, já tramando contra o seu capitão.
Leno deu um tapa brincalhão na bunda firme dela e riu maliciosamente. Ainda fingindo que está dormindo? Nunca pensei que você fosse tão ousada, atacando seu capitão abertamente quando geralmente parece tão bem comportada. Você. O rosto de Uta ficou vermelho como um tomate, seus olhos se arregalaram em descrença. Ela reunirá toda a sua coragem para vir até ele dessa forma, apenas para ser recebida com provocações. Lágrimas brotaram em seus olhos. Seu idiota, ela sussurrou com a voz trêmula. Ei, por que você está chorando? Leno entrou em pânico, enxugando as lágrimas dela com o polegar. Ele não tinha intenção de ser nada sério, era apenas uma brincadeira. Mas Uta estivera nervosa e insegura desde o início, e agora as palavras dele a atingiram em cheio. Ela pensou que ele a via como uma mulher sem vergonha fingindo inocência. A ideia a devastou. Não chore, eu não queria dizer isso. Mas quanto mais ele tentava enxugá-las, mais lágrimas vinham. Percebendo que as palavras não ajudariam, Leno tomou uma decisão. Ele se inclinou e capturou os lábios dela com os seus. Se as palavras lhe faltassem, ele usaria ações para demonstrar o que realmente sentia. E uma vez que essa ideia se enraizou, ele não se conteve. Ele estava bêbado demais antes para apreciar a beleza dela como deveria. Agora, não ia desperdiçar outra chance. Uma hora depois, Leno abraçou Uta com força, enxugando delicadamente o suor de sua testa. Uta, murmurou ele, você sentiu? Eu gosto de você há muito tempo. Você é um capitão tão ruim, um grande malvado. Ela murmurou fracamente, seu corpo tremendo de exaustão, mas seu coração transbordando de alegria. Então ele gostava dela, sim, e não apenas da imaginação dela. Capitão, prometa que nunca vai me abandonar, está bem? Ainda me chama de capitão? Leno deu uma risadinha, dando um peteleco carinhoso no nariz dela. No que você está pensando? Você é minha mulher agora. Não conseguiria fugir nem se quisesse. Obrigado, Leleno. Ele riu baixinho. Sua boba, não precisa mais ser tão formal comigo. Como não obteve resposta, olhou para baixo. Uta já havia adormecido em um sono tranquilo, com um leve sorriso nos lábios. Ela devia estar completamente exausta. Observando-a dormir tão tranquilamente, Leno sorriu satisfeito. Mais uma donzela salva por mim, pensou ele, com um ar de superioridade. Depois de a colocar na cama, ele se levantou e saiu silenciosamente da cabana. Lá fora, a neve havia parado de cair. Sob o comando de Nami, o navio voltava a planar suavemente pelo ar. No convés, Nojiko e os outros estavam a retirar a neve com paz. Ao vê-lo sair, todos lhe lançaram olhares que não precisavam de palavras. Ao perceber que eles sabiam exatamente o que havia acontecido, Leno simplesmente manteve seu sorriso característico, cumprimentando-os um por um. Ele foi recompensado com várias reviradas de olhos antes que todos voltassem ao trabalho. Então a voz de Nami veio do leme. Terra à frente. Consigo ver nosso próximo destino, Whiskey Peak. Capítulo 180. O galé derivou lentamente para o interior ao longo do rio, aproximando-se das encostas envoltas em névoa do Whiskey Peak. Através do denso nevoeiro, silhuetas tênues delineavam as margens em ambos os lados. Ei, Nami, este lugar é mesmo Whiskey Peak? Por que parece tão assustador? Com a visibilidade tão baixa, Olga instintivamente se aproximou de Nami em busca de qualquer segurança que pudesse encontrar. Sim, está é a primeira parada da nossa jornada pela Grand Line, mas está se comportando de forma estranha hoje. Enquanto Nami falava, seus pés inconscientemente se aproximaram de Leno, embora sua expressão permanecesse perfeitamente serena. Lord Leno, devo remover esses ratinhos imundos que se escondem na escuridão? Hancock lançou um olhar de desdém em direção às margens do rio e em seguida, naturalmente, encostou-se a Leno. Leno envolveu a cintura esbelta dela com o braço, seu aqui da observação se expandindo antes que um brilho travesso cruzasse seus olhos. Não precisa. Talvez estejam apenas preparando uma recepção calorosa para nós. Ao pensar nas pessoas que viviam ali, Leno sentiu-se um pouco curioso. Com a reputação que ele tinha agora, o que fariam os caçadores de recompensas locais? Certamente não o atacariam como novatos desavisados, certo? À medida que o navio se aproximava da cidade, a notícia de que o aventureiro havia chegado ao Whiskey Peak se espalhou rapidamente por todas as facções. A cidade inteira ganhou vida, fervilhando de animação enquanto todos se preparavam para receber seus convidados. Entretanto, dentro de um ponto de contato secreto da Baroque Works, na zona oeste da cidade, um jovem usando uma coroa com o número 9 escrito em ambas as bochechas, ouvia atentamente o relatório do Denden Mushi. Ao lado dele, uma garota de cabelos azuis presos em um rabo de cavalo alto tomava chá com uma expressão atordoada. Após alguns instantes, o homem desligou o telefone e falou ansiosamente. Senhorita Wednesday, o grupo de aventureiros está quase chegando. Nico Robin está no navio. Não deveríamos informar o chefe? A expressão calma e profunda da garota se quebrou brevemente em choque antes de desaparecer. Ela olhou para seu parceiro, que estava cada vez mais frenético. Senhor 9, primeiro devemos confirmar com nossos próprios olhos e depois relatar. Sei certo. Senhorita Wednesday, você tem razão. Perdi a compostura. Ele soltou um suspiro de alívio, e então começou a gesticular descontroladamente em pânico. É inacreditável. Uma figura tão importante vindo para cá. Se o quartel-general nos ordenara capturar Nico Robin, isso não seria acabar com a própria vida? Ao ver sua parceira entrar em pânico, os olhos da garota de cabelos azuis brilharam. Como se tivesse tomado uma decisão, ela se levantou e caminhou em direção à porta. Ainda é muito cedo para entrar em pânico. Vou confirmar se a informação é verdadeira. Antes que o homem pudesse responder, ela já havia desaparecido lá fora, deixando sozinho com seus suspiros. O objetivo deles era simples, caçar piratas com recompensas baixas. Gerava receita, coletava informações e ajudava a manter a estabilidade da sede da Baroque Works no reino de Alabasta. Mas e agora? Um tubarão gigante havia entrado em seu pequeno lago. Peixes pequenos como eles nem sequer fariam um respingo. Tudo o que podiam fazer era esperar que a senhorita Wednesday voltasse.
E se a sede realmente lhes desse uma missão impossível? Enquanto os caçadores de recompensas e informantes tremiam de inquietação, Leno e seu grupo finalmente romperam a névoa e chegaram à cidade. A recepção explosiva que os aguardava deixou os passageiros do navio atônitos. Bem-vindo à Grand Line. Bem-vindos à nossa cidade. Bem-vindos à nossa acolhedora Whiskey Peak. As pessoas se alinhavam na costa, agitando bandeiras, lançando serpentinas e vibrando de alegria, adultos e crianças. Bandeiras tremulavam, multidões se aglomeravam, a atmosfera fervilhava com a animação de um festival. Inúmeros olhares fervorosos percorreram a equipe, tratando Leno como se ele fosse um convidado de honra. Chopper, Olga e alguns outros foram contagiados pelo entusiasmo, inclinando-se alegremente sobre a grade para acenar de volta. Mas Quina e Robin franziram ligeiramente a testa. Nojiko deslizou para o lado de Leno e sussurrou: Leno, tem alguma coisa errada. O jeito que eles estão olhando para nós é como se estivessem olhando para uma presa. Robin completou a frase. Ela sentiu imediatamente, havia um desconforto entre eles. E agora ela entendia o porquê. Ela havia crescido nas ruas mais miseráveis da sociedade. Conhecia intimamente aquele olhar ganancioso e faminto. Eles esconderam bem, mas a ganância e o desejo em seus olhos não lhe passaram despercebidos. Está tudo bem. Eles são só palhaços. Haja normalmente. Ao ver suas expressões sérias, Leno acenou com a mão, dispensando-as. Esses não eram ninguém. Qualquer um dos membros da sua tripulação poderia acabar com essa cidade. Ele não estava nem um pouco preocupado. O poder lhe dava confiança. Além disso, a equipe dele já tinha visto multidões muito maiores. Isso nem sequer era um desafio. Ele acrescentou: relaxem. Não é nada. De qualquer forma, precisaremos de tempo para que a postura logarítmica armazene energia magnética, então apenas divirtam-se. Mas nada de andar por aí sozinhos. Ao ouvirem isso, as meninas relaxaram. Leno nunca brincou em serviço quando se tratava da segurança deles. Foi por isso que lhe contaram imediatamente, porque se Leno dissesse que estava tudo bem, então estava tudo bem. Pouco tempo depois de desembarcarem, um homem alto com cabelos encaracolados em forma de flor aproximou-se deles, rodeado por aldeões. Bem-vindo. Ele pigarreou levemente. Aí mamamá. Com um sorriso gentil, ele se apresentou. Meu nome é Igaron. Sou o prefeito desta cidade. Sejam bem-vindos, estimados convidados. Este lugar é famoso por sua música e produção de cerveja. Nada nos deixa mais felizes do que receber visitantes do litoral. Espero sinceramente que todos vocês aproveitem a estadia em nossa humilde cidade. Leno olhou para o tio de cabelos cacheados com desconfiança. Espera aí, esse cara apareceu tão cedo assim? O que significava que Vivi, a princesa imensamente popular, provavelmente estava. Olhando por cima do ombro de Garon, Leno viu de fato uma jovem com um rabo de cavalo alto espiando-o com desconfiança. Leno estava cheio de pontos de interrogação. Ele não conseguia se lembrar exatamente de quando Vivi havia se infiltrado na Baroque Works, mas parecia que ela já fazia parte da empresa. Mas por que ela estava olhando para ele daquele jeito? Não foi ele quem mergulhou o país dela no caos. Fim do vídeo. Ei, quer ouvir os novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá.